Como é que vocês estão, hein? Eu estou bem, melhor agora que estou aqui gravando mais uma videoaula para vocês. E hoje eu irei ministrar o componente curricular de História, certo? Então, antes de começar a nossa aula, vamos procurar aquele local bem tranquilo e sossegado aí na casa de vocês? Encontraram? Ótimo! Agora, vamos pegar os nossos materiais, o nosso livro de História, o lápis e a borracha. Pegaram? Então vamos lá? Coloquem aí no livro de vocês, na página 88. Colocaram? Isso! E aí vocês irão ver na página 88, aonde o título diz: pratique e aprenda. A gente só irá aprender, é claro, se houver assim, praticando em exercícios, em atividades, não é isso? Então vamos lá? Leia o texto e responda as questões a seguir. O pau-brasil, conhecido na linguagem deles como Caesalpinia enchinata, tingia linhos, sedas e algodões, concedendo-lhes um suntuoso tom carmesim ou púrpuro, a cor dos reis e dos nobres. Uma espécie semelhante à Calcepenia cepan, nativa da Sumatra, já era conhecida na Europa desde os primórdios da Idade Média. Então, como vocês estão vendo aí na imagem ao lado, né? Eles já tingiam tecidos utilizando essa espécie semelhante ao pau-brasil, certo? Lá na Sumatra. Aí diz embaixo, a partir do século XVII, porém, praticamente todos os tecidos produzidos em Flandres e na Inglaterra passaram a ser coloridos pelo pau de tinta brasileiro. Então, vocês perceberam que todas a espécie, né, de tecidos que existiam passaram a ser tingidos com a tinta do pau-brasil. Aí essa parte desse texto foi tirado do Brasil, uma história, 5 séculos de construção, de Eduardo Bueno, né, em São Paulo, 2010, página 37. Aí embaixo diz do que se refere a essa imagem, que é uma obra de arte do século XV, que mostra o processo de tingimento de roupas com corante vermelho. Então, agora vamos aqui para a atividade. A primeira questão que dá a alternativa da letrinha A, que a pergunta é essa: qual é o principal tema retratado no texto? Hein? Qual é o principal tema retratado no texto? Isso mesmo, vamos lá? A importância do pau-brasil, né? Então, esses são os temas aqui, né? A importância do pau-brasil. Também teve no comércio europeu, né? Porque a importância dele era totalmente no comércio europeu. E como corante de tecidos, né? Explicando que ele era como corante de tecidos. Então, a gente já deu para perceber, né? Que o assunto principal era o quê? A importância do pau-brasil no comércio europeu como corante de tecidos. Então, essa daqui, meus amores, é a resposta da letra A da primeira questão, certo? Que era o assunto principal, era esse, né? Agora, na letrinha B, diz assim: de acordo com o texto que eu acabei de ler para vocês, por que o pau-brasil era tão valorizado? Porque tem lá dizendo, vamos lá ver? Por ser o quê? Vermelho, a cor dos reis e dos nobres. Isso mesmo, tem logo no primeiro parágrafo. Então, por ser, né, vermelho, a cor, né, dos reis, não é isso que ele diz lá, meus amores?
e dos nobres. Então, por esse motivo, né, o pau-brasil era tão valorizado. Aqui é o da letrinha A, primeira questão, e aqui é da letrinha B, também, primeira questão, certo? Então, agora vocês já viram essa partezinha aqui. Vamos lá para a página 89, aonde ele diz assim: complete a frase do quadro utilizando as palavras abaixo. Ele me dá 4 palavras: troca, indígenas, enfeites e ferro. Eu terei que completar corretamente todas essas lacunas aqui. Então, vamos lá? Quem era que cortava e transportavam as toras de madeira? Hein? Desses aqui que eles nos deu. Quem era? Isso, os indígenas. Então, aqui eu irei completar com os indígenas, certo? Depois, diz assim: os indígenas cortavam e transportavam as toras de madeira até os navios. Em o quê? Isso, em troca, né? Em troca, o que era que eles recebiam? Objetos como, quem é que lembra? Isso, enfeites, né? Aí diz, em troca recebiam objetos como enfeites, roupas, além de facas e machados de... Isso, só sobrou a palavrinha ferro. Então, as minhas lacunas foram preenchidas com indígenas, né? Troca, enfeites e ferro. Certo assim, meus amores? Ótimo! Aí vamos lá para a terceira questão, onde diz assim: sobre a exploração do pau-brasil, responda as questões a seguir. Na letrinha A, como o pau-brasil era conhecido pelos nativos, ele era utilizado da mesma forma que na Europa? Explique. Então, quem eram os nativos? Os indígenas. Então, eles querem saber, aqui ele quer saber se os nativos utilizavam o pau-brasil da mesma forma que os europeus, se os indígenas utilizavam também para atingir tecidos. Claro que não, né? Isso, meus amores, porque até então eles não tinham essa técnica. Mas vamos ver. Era conhecido, né, como Ibirapitinga. Não, por que não? Eles não utilizavam. Não, como eu falei a vocês, pois não conheciam, né, essa técnica, né? Então, diz assim: não, apesar de conhecerem, eles conheciam o pau-brasil, né? De conhecerem o pau-brasil, aí diz assim: os indígenas não utilizavam sua madeira no dia a dia, certo? Não, apesar de conhecer o pau-brasil, os indígenas não utilizavam, né, sua madeira no dia a dia. Não utilizavam sua madeira no dia a dia. Por quê? Porque eles sempre foram, né, eles sempre foram de preservar a natureza. Então, devido a isso, eles, além de não conhecer essa técnica dos europeus, que poderia extrair a tinta da madeira do pau-brasil, também eles não queriam, né, desmatar toda a mata deles, derrubando as árvores para usar no dia a dia, porque até então eles também não conheciam a técnica. Aí vocês podem perguntar: professora, e por que depois eles começaram a fazer isso? Eles foram praticamente obrigados pelos europeus, certo, meus amores? Aí tem aqui,
Na letra B, né? Eu vou apagar aqui para dar continuidade à letrinha B da terceira questão, certo? Vamos lá, a letrinha B. Já fizemos a letrinha A, agora vamos fazer a letrinha B. Na letra B, ele diz assim: qual foi a importância do apoio dos indígenas durante o processo de extração e abastecimento do pau-brasil? Então, qual foi a importância dos índios nesse processo? Aí diz assim, sabe qual foi, meus amores? Eles, né, os indígenas, né? Os indígenas, olha. Os indígenas forneciam alimentos, porque senão eles não teriam, né, os europeus, como se alimentar. Então, alimentos e proteção, isso mesmo que vocês estão escutando, e proteção contra o ataque de animais, não era de outras pessoas, contra, né, proteção contra contra ataques, viu, de animais. Porque, como vocês sabem, né, eles estavam na floresta e tinham muitos animais selvagens, então os índios, por já estarem lá, sabiam já como lidar com eles e acabaram protegendo os europeus contra os ataques desses animais selvagens, né? Aí, para finalizar, ele me dá a quarta questão, não é isso? Na quarta questão, ele manda que eu marque um X. Vamos lá ler o enunciado, onde diz assim: marque um X na alternativa que apresenta a principal utilização do pau-brasil na Europa. Aí a primeira alternativa, alimentação, pois seus frutos eram comestíveis. Era para isso que os europeus tiravam o pau-brasil? Foi assim que eu expliquei? Não, então eu não irei marcar o X nessa alternativa. Segunda alternativa, fabricação de móveis e extração de corante para atingir tecidos. Hein? Ficaram na dúvida? Então vamos ler a terceira alternativa. Construção de embarcações para explorar novos territórios. Era para isso? Também não. Então a alternativa correta é a segunda, onde diz o quê? Que a madeira do pau-brasil era utilizada para fabricação de móveis e extração de corante para atingir tecidos. Não é isso, meus amores, que era utilizado? Então, lá na letrinha, no quarto, vocês irão marcar um X onde tiver essa resposta aqui. Fabricação de móveis, né? Porque era para isso que eles também tiravam, né? De móveis e extração de corantes para tingir tecidos. Então, essa daqui é a alternativa que vocês irão marcar o X. Certo, meus amores? Estão dando aí para ver, né, todas as alternativas? Ótimo! Então, nossa aula de hoje termina por aqui. Espero que tenham gostado e até a próxima aula.